A partir de agora, convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Eu alegre vou em sua luz. Perdido eu na escuridão, foi que Jesus me achou, e com a luz do seu amor as trevas dissipou. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Andando estou na luz de Deus, que doce comunhão, prossigo sempre com vigor, deixando o mundo vão. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Lá face a face então verei Jesus o Salvador, o qual a sua vida deu por mim, meu pecador. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Qual foi a primeira coisa que teve Abraão que fazer para poder reconquistar aquilo que era seu? Ouvintes, sem dúvida alguma, Abraão é um padrão de fé, um tipo verdadeiro no Velho Testamento da noiva esposa de Jesus Cristo.
e assim chamado pai da fé, porque ele de fato viveu pela fé, não por uma fé para adquirir e alcançar as suas inspirações naturais de um homem normal, mas fé para permanecer naquilo que Deus lhe prometeu. Porque fé para conseguir alcançar os níveis naturais da vida, as coisas naturais, através da lógica, da razão, isso até mesmo o ímpio dá lição para o crente, a ponto de Jesus dizer que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Mas de início, nós estamos aprendendo uma grande lição desta grande diferença de fé. Fé para permanecer naquilo que Deus prometeu. E o que Deus prometeu, sendo Ele Deus do impossível, era de todos os modos impossível para Abraão, para o homem. Exigia uma fé que não podia ter concurso da lógica, da razão. Não podia andar com a razão, nem um minuto sequer, porque caso contrário, ele oscilaria. Esta é uma fé distinta. É uma fé especial que o próprio Deus pôs no coração de Abraão e depois ele próprio a aceitou. É esta que é a fé perfeita. A grande fé, ela não é como os homens podem ver, o homem fazer grandes coisas, mesmo no sentido religioso. Mas esta fé perfeita, que é grande diante de Deus, grande é a sua fé, mulher. Ela vem do próprio Deus e, como já enfatizamos, ela não caminha um minuto sequer com a razão. Então, que foi a primeira coisa que teve que fazer Abraão para poder conquistar, para poder reaver ao seu sobrinho Ló, libertá-lo? Ora, nós sabemos que Ló não era filho de Abraão, era apenas um sobrinho. E que, por sua própria escolha, fora cair num cativeiro político. Mas Abraão ainda fez alguma coisa por ele que teria que ser através da fé. Porque Abraão andou de fé em fé, começando pela saída do meio de sua parentela. Tudo já era diferente e com o próprio Ló ele usou fé. Quando seus pastores estavam em conflito, ele disse: para que isto? Escolha o lado que você quiser. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você escolher a direita, eu irei para a esquerda. Então você vai notar que tudo que Abraão fazia era pela fé. E a primeira coisa que Abraão teve que fazer foi justamente isto, em todas as ocasiões de sua vida: ter fé. Pôr sua fé sobre o fundamento da rocha sólida da palavra prometida de Deus. Agora, ele era um homem que tinha promessa, carregava a promessa de Deus no seu coração, independentemente do que estivesse acontecendo ao seu redor ou consigo mesmo.
O único que ele tinha era um pequeno grupo de servos. Ele não tinha um exército de milhares de homens armados. Ele não tinha muito argumento. Ele não tinha condição natural que pudesse ajudar a sua fé através de um bom senso, através de um bom raciocínio. Não. Todos os seus passos foram dados unicamente, exclusivamente baseados sobre o fundamento da rocha sólida da palavra prometida de Deus. Agora, isto não é algo que eu deva pensar. Eu apenas tenho que pôr minha fé no que Deus tem dito. Porque é muito fácil ouvir uma coisa desta a respeito de Abraão e pensar em ser como Abraão. Mas isto não é algo que eu apenas tenho que pensar. Isto é algo que eu tenho que praticar. Para tanto, isto tem que vir de Deus. Eu apenas tenho que pôr minha fé no que Deus tem dito. Por isso, Paulo afirma sobre o acontecimento mais sublime, mais importante que se possa acontecer na vida do homem. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Isto não é o que eu penso a respeito de mim mesmo, e muito menos o que pensam a respeito de mim. Ora, minha irmã, meu irmão, se nós formos enfrentar uma jornada para a glória eterna, notemos que nós não estamos enfrentando uma jornada de uma cidade para outra aqui na Terra, onde há aviões, carros, ônibus. Não. E mesmo a pé, isto poderia ser superado, de bicicleta, seja o que for. Não. Nós estamos pensando numa jornada para além de tudo isto que o homem possa fazer. Além do transporte da espaçonave. Além da Lua. Além de todos os planetas conhecidos cientificamente, teoricamente, visualmente, pelos homens, pelos cientistas. Nós estamos numa viagem em busca da mesma cidade que Abraão buscou, que é a Santa Jerusalém. Então não vai nos importar nada que possa contribuir naturalmente para isto, e nem tampouco com nada que possa vir impedir, nos atrapalhar em relação a esta jornada, a este objetivo. O principal obstáculo é o pecado, ou seja, o único obstáculo é o pecado. E o pecado, você sabe, não é fumar, não é beber, não é prostituir. O pecado é incredulidade. O pecado é crer numa coisa de uma maneira errada. O pecado é criar meios, caminhos. Cada crença, por mais antiga que seja, criou um caminho para o céu. E não faltam aqueles que estão criando meios para o rapto hoje dentro da mensagem. Isso é pecado. Isso é cair em pecado. Isso não vai gerar nunca a fé perfeita.
E se não gera fé perfeita, nunca passaremos de incrédulos. E incredulidade é o pecado mãe. Por isso, você fique sabendo que sempre há uma esperança. E quando nós constatamos que ainda há esperança, parece que a gente sente um alívio por dentro. Quando o médico responde para a família, sim, o seu coração reagiu bem. Agora temos bastante esperança. Está fora de perigo. Os seus rins reagiram, seu organismo reagiu. Então ainda há esperança. Quando ainda há esperança, há um descanso no coração. Você tem, inconscientemente, você tem por dentro de você a nota do grande médico, o sinal do grande médico, Senhor Jesus Cristo e Espírito Santo, que ainda há esperança. Mas quando não há esperança, então o que faz? Nós nos pomos contra nós mesmos, ou então cauterizamos a nossa consciência e nunca queremos encarar a realidade, os fatos. E sendo assim, nunca jamais teremos fé igual a de Abraão. Jamais poderemos pôr uma fé que possa satisfazer os nossos sentidos, a razão, a lógica, a própria consciência, a religião, a sociedade. Esse tipo de fé não pode ser colocado sobre o fundamento da rocha sólida, da palavra prometida de Deus, como fez Abraão. Note você que Abraão pôs a sua fé sobre uma rocha sólida da palavra prometida de Deus, contra toda a razão. Agora, qual foi a primeira coisa que ele teve que fazer? Foi justamente isto. E não é algo que você pensa. Não é algo que nós pensamos a respeito de nós mesmos. Não é algo que nós pensamos a respeito uns dos outros. Aí então vem novamente aquilo. Não importa o que dizem de mim. Muito mais disseram de Jesus. Eu importo com o que o povo pensa, mas importo mais com o que Deus pensa. Abraão viajou e andou e agiu desta forma. E quer dizer você que, como homem, ele não falhou? E você olha a vida de Davi, olha a vida de Noé. Você diz, bom, você só fica pregando como profeta, só pegando esses tipos? Me mostra onde há outra forma de pregar um outro evangelho verdadeiro, sem tomar essas colunas. Como se pode construir um edifício verdadeiramente edificado sem tomar as colunas dele? É isso que sustenta todo o edifício. É isso que sustenta a nossa fé. Se Abraão venceu pela fé, sendo homem como eu, como você, e mulheres e homens no Velho Testamento tomados por Deus para um tipo verdadeiro, venceram, embora falhando como homens, como humanos que eram, venceram e chegaram e estão na galeria dos heróis da fé. Pega Hebreus 11 e começa a ler isto. Vê se você vê alguma falha deles. Nunca. Só fala de fé. Se fosse falar de falha,
Ia falar da falha de Sara quando riu de Deus, quando a promessa do filho estava sendo feita. Ia falar da apostasia da mentira de Abraão. Ia falar que Davi numerou o povo. Ia falar do adultério de Davi e do fracasso de Sansão. Mas leia agora Hebreus 11. E assim então você estará lendo também a sua vida do outro lado. Se foi assim com eles, é assim com o cristão. Se foi assim com eles, é assim com você. Só tem um segredo. É que se você de fato possui a promessa. E há algo que sempre testifica dentro de você quando qualquer coisa falha. Ainda há esperança. No coração de Pedro, depois que ele negou a Jesus Cristo, esta voz soou. Ainda há esperança. No coração de Judas não tinha isto. Por isso ele não teve outro caminho senão suicídio. Mas inconscientemente o cristão carrega isto. Ainda há esperança. Abraão sempre foi assim. Por isso ele foi de fé em fé. Porque na verdade a esperança não é propriamente a fé. Mas quando não há esperança, não há fé. Havendo esperança, você logo pode ver a fé. Logo você pode viver pela fé. O coração ainda está pulsando, ainda está bombeando sangue, ainda há fôlego, ainda há esperança de arrependimento, ainda há esperança de sermos batizados com o grande batismo do Espírito Santo. Isso testifica dentro de mim, dentro de você, porque se o Espírito daquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos habita em vós, esse mesmo Espírito testifica que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, ainda há esperança, mesmo estando entre os porcos, desejando comer de suas bolotas. Desgraçado, maltrapilho, sujo, imundo, havia esperança para o filho pródigo. Que esperança havia para aquele que não tinha saído de casa? Que esperança havia para Caifás e Anás? Que esperança havia para a primeira dama de Jerusalém? Que esperança havia para Maria Madalena, a samaritana, Zaqueu, ladrão crucificado do lado direito? Que grande diferença! Isto ressoa dentro do coração. Eu prossigo, você vai à frente, porque algo testifica. Não compensa voltar, não há meio para voltar. Por isso em nada eu ponho minha fé. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados. E agora, o que me resta mais, o que nos resta mais, senão tenha fé em Deus, tenha fé na promessa que veio a seu coração, seja curado, abençoado, libertado, batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Em seu amor, mesmo se o caminho negro for, tem fé em Deus que lá do além os mundos na amplidão sustém e pode ouvir em seu amor no legueiro nenhum chorar.
A partir de agora, convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida.
Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Face a face eu hei de vê-lo. Em presença está de Cristo, ver-lhe o rosto, que prazer. Quando enfim em pleno gozo poderei para sempre o ver, face a face eu hei de vê-lo, quando vier em glória e luz. Face a face na sua glória hei de ver ao meu Jesus. Oh, que encanto estar com Cristo, onde já não há mais dor, livre de todo perigo, abrigado em seu amor. Face a face, que alegria há de ser viver assim, vendo o rosto tão querido de quem padeceu por mim. Face a face eu hei de vê-lo, quando vier em glória e luz. Face a face na sua glória hei de ver ao meu Jesus. Quão humilde Deus se faz, e aí nós tentamos nos fazer a nós mesmos algo grande. O pão é humilde. O pão é humilde. O pão está ao alcance de todos. Todos comem do pão. O pobre, o rico, aquela pobre criança pode pôr um pedaço de pão na boca. E ele está em todas as mesas. O pão é humilde. E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quão humilde Deus se faz. Mas é justamente por Deus se fazer humilde é que nós nos tentamos fazer a nós mesmos algo grande, algo importante. Na humildade e na simplicidade, Deus se esconde dos sábios e entendidos. Foi a melhor maneira de Deus se esconder na terra. Foi na simplicidade,
foi na humildade. Por isso, ele passaria por despercebido. E Jesus orou ao Pai, dizendo: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Deus se esconde e se revela em simplicidade. O pão é humilde. E sempre que Deus visita o homem, é em simplicidade, em humildade. Agora, sendo ele a palavra de Deus, que por sua vez é o pão da vida, quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, a palavra veio a João no deserto. E isto convida a todo o mundo religioso a fazer uma análise: onde estaria Deus se revelando nesta hora que se exige tanta pompa, tanta aparência, tanta sabedoria humana, tanta percepção humana? Sempre Deus esteve em alguma parte em que o homem não pudesse esperar que ali ele estivesse. Mas Deus sempre soube e sabe onde ele está. E ele sabe o que está em você. Se ele está em você, você sabe. E muito mais ele. Você está nesta hora sentado numa cadeira junto à mesa? Você está sentado num sofá? Você está num carro? Você está numa cama? Você está num rancho? Aí na roça? Na fazenda? Você está aqui na cidade, numa boa casa? Ou na favela? Você sabe onde você está. Eu sei onde estou esta hora. Deus sabe onde Ele está. Muito mais Deus. Deus sabe onde Ele está. Porventura, não sabe você onde você está agora? Teria perdido os sentidos? Saberia você que nós estamos todos no fim dos tempos? Onde estamos parados? A que hora estamos vivendo? Em que lugar estamos? Sim, somente através da simplicidade e da humildade é que nós podemos constatar onde Deus está. Deus tem um lugar escolhido para fazer habitar ali o seu nome. E isto foi um tabernáculo construído sob sua própria orientação. E este tabernáculo fala justamente do seu corpo. E o seu corpo fala, por sua vez, de sua igreja. A sua igreja fala de você, do cristão individualmente, como membro deste corpo. O sangue está nele, está irrigando. O seu espírito está no seu corpo. O seu coração está no seu corpo. Todos os seus órgãos, que te faz uma pessoa perfeita, estão trabalhando em conjunto, com unanimidade e na maior simplicidade. O que você é mesmo está encoberto até seus próprios olhos. Você não vê seu coração, você não vê seu estômago, intestinos, cérebro. Você não está vendo as partes principais de você. Você está vendo simplesmente a pele. Você está vendo apenas o exterior. Mas tudo isso está dentro de você. E Deus? Isto é como alimento, isto é como pão. O homem se nutre naturalmente dos alimentos que seu corpo carece. E ele é o pão composto
da flor de farinha, do azeite, do incenso, e levado ao fogo do altar. Deus ensinou a fazer este pão lá no Velho Testamento. Era com a flor de farinha, isto quer dizer Jesus. Era com azeite, isto quer dizer o Espírito Santo. Tinha que ter incenso também, que quer dizer a intercessão. E isto era levado ao fogo do altar, que quer dizer o Calvário. Por isso Jesus disse: eu sou o pão da vida. Em Isaías 53, nós encontramos que ele foi levado ao Calvário. Ele tomou sobre si as nossas iniquidades. Ele carregou sobre si as nossas dores. E pelas suas pisaduras fomos sarados. E com humilde Deus se faz. Com humilde Deus se fez. Com simples Deus se fez. Com simples Deus se faz. E com simples Deus se fará. O fracasso do homem religioso está sempre no esperar Deus em grandes coisas. Você sabe de uma coisa? Não é somente a fome que está matando. A obesidade está matando mais do que a própria fome. A maioria das pessoas que morrem de infarto cardíaco, isto é causado pela obstrução das coronárias. Isso advém justamente da abundância de comida, de massas, de alimento. Então a morte não está abrangendo somente a causa-morte, não está sendo fome, no sentido nutritivo, mas também está sendo a gula. A mesa cheia, a mesa farta, a falta de simplicidade. Por isso Salomão disse: eu não peço pobreza, mas também não peço riqueza, que não me falte o pão de cada dia. E você sabe que esta mesa cheia de interpretações, essa mesa cheia de dogmas, dentro da mensagem mesmo, de coisas difíceis para prender o povo a um homem, a um líder, a um mestre, entre aspas, a um apóstolo, entre aspas, e até mesmo a pastores, a evangelistas, os quais, na verdade, devem ser reconhecidos. Olhando pelo prisma correto, até mesmo o bispo deve ser reconhecido dentro da Bíblia Sagrada. É certo que esta mesa parca, sem alimento nutritivo, à altura, está matando. Ela deixa em carência a pessoa. A pessoa se enfraquece, fica anêmica, sujeita aos vírus, sujeita às bactérias com facilidade, adquire doenças. O organismo fica desnutrido. Mas, por outro lado, esta abundância, você vê que o altar de Caim foi abundante, foi rico. Ele era rico como Laodiceia agora é rica, e diz que não tem falta de nada. O que nós estamos precisando é de fato de um altar simples, de um pão simples, sem complicação, que não faça de ninguém um dom alguém, porque Deus, sendo de fato o único alguém que existe em todo o universo, se fez tão humilde, humilhou-se até a morte, e morte de cruz. Mas nós temos de ter algum peso sobre nós para nos fazer encurvar,
dobrar as nossas cervizes, para reconhecermos que somos homens e que somos fétidos. E que quando nós dissemos somos ricos e de nada temos falta, não passamos de pobres, miseráveis, desgraçados, segundo a linguagem bíblica, em Apocalipse capítulo 3, verso 14 em diante. Agora veja, meu ouvinte, quão simples Deus se faz. Em todas as eras da igreja, Ele se manifestou de uma maneira tão simples. E não havia de ser rejeitado por outra gente a não ser pela semente da serpente, que são os cabeças religiosos. São os líderes religiosos, porque eles estão com suas mesas fartas, estão com suas cabeças cheias de interpretações. Dentro da mensagem, há tanto intérprete dos 7 trovões, da terceira puxada, da ressurreição, do alarido, da voz do arcanjo, da trombeta de Deus. A mulher não tem que interpretar genética alguma, lei de concepção alguma para dar à luz o filho. O profeta diz, eu não entendo a sua mecânica. Maria não podia entender como ela conceberia daquela forma que o anjo lhe anunciou. Mas isto aconteceu. Como pode depender da razão, da lógica, da consciência, dos sentimentos, dos olhos, da audição, do paladar, do tato, do olfato? Deus, para ser compreendido, para ser recebido, não depende da carne nem do sangue, isto quer dizer, não depende dos sentidos. Então, 7 trovões, a ressurreição, a voz do arcanjo, a trombeta de Deus, as últimas coisas que precedem o rapto, não dependem do nosso entendimento, não dependem da nossa carne nem do nosso sangue, mas sim daquele Pai que revela. Quando a carne e o sangue de Pedro entraram em ação, Jesus Cristo logo disse, ordenou, para trás de mim, Satanás. Não atravesse o meu caminho. Quão humilde Deus se faz. Torna-se em pão. O pão que pode estar em todas as mesas. O pão que pode ser alimentado, comido, ingerido pelo pobre e pelo rico, por todas as classes. Mas uma coisa é certa, depende da pessoa, depende do homem, sentir necessidade dele, como ele é. Ele não é mais do que isto. Deus, nesta dimensão, não é mais do que a palavra escrita. Não é mais do que Atos 2:38. Ele não é mais do que o Pai no Filho. Ele não é mais do que aquele que tem o Filho tem também o Pai. Deus nesta dimensão não é mais do que isto. Quem vê a mim vê o Pai. Não é mais do que isto. Eu e o Pai somos um. Não é mais do que isto. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer, este Pai que nunca foi visto, mas tornou-se conhecido através do Filho unigênito que estava no seu seio. Isto é simplicidade, isto é flor de farinha, isto é azeite, isto é incenso, isto é fogo do altar, isto é Jesus Cristo, isto é Espírito Santo, a intercessão, é o Calvário, isto são as pisaduras de Jesus, o pão da vida,
é fé em Isaías 53. O pão da vida é fé em São Mateus 28, verso 19, sendo cumprido em Atos 2:38 e demais referências. Você deve se nutrir para dar o melhor para o Mestre. E o melhor é uma fé simples. O melhor para o Mestre é uma fé na mensagem do dia. Uma fé simples, sem interpretação, sem presumir, sem conjectura. É a fé na cura divina, que você pode ser curado agora. Você tendo fé em Deus, é a única maneira de agradá-lo. É tendo fé em Deus. Ninguém pode agradá-lo sem fé. É impossível agradá-lo. Hebreus 11. Então nutre-se para dar o melhor para o Mestre. Dá teu melhor para o Mestre, a tua força e valor. Põe o vigor de tua alma às ordens do teu Senhor. Cristo Jesus, teu exemplo de fortaleza e vigor. Dá-lhe teu zelo dobrado, dá-lhe de tudo melhor. Dá teu melhor para o Mestre. O melhor que aquela mulher pôde dar para Jesus foi fé. O melhor que Abraão pôde oferecer a Deus foi fé. O melhor que você pode oferecer agora é fé na sua genuína palavra, sem complicações. É altar simples, é o pão simples do céu, flor de farinha, azeite, incenso, fogo do altar, Jesus, Espírito Santo, intercessão, Calvário, fé. Nutra-se para dar o melhor agora para o Mestre e receba dele aquilo que ele está lhe dando nesse instante, em nome de Jesus Cristo. Amém. Este pão é precioso alimento que ao crente sustenta cada dia. Este pão nos dá prazer e traz alento, e ao triste coração traz alegria. Este pão é Jesus Cristo, o Salvador, que sustenta o crente a toda hora. Vem depressa saciar a tua fome. Não demores, não rejeites, vem agora. Este pão é precioso alimento que ao crente sustenta cada dia. Este pão nos dá prazer e traz alento, e
ao triste coração traz alegria. Este pão é Jesus Cristo, o Salvador, que sustenta o crente a toda hora. Vem depressa saciar a tua fome. Não demores, não rejeites, vem agora. Fomos mais uma vez abençoados com esta programação. Convidamos você e sua família para estarem conosco amanhã neste mesmo horário, na rádio Shekinah FM 107.1. Nossos cultos são realizados na Igreja Tabernáculo do Deus Vivo, quarta e sexta-feira às 19 horas, nos domingos às 8 e às 18 horas. Maiores informações, acesse avozdosinal.org.br. Eu quero melhor fazer por Cristo, que em cruenta cruz morreu por mim. Pois vendo sofrer lá no Calvário, não esqueço o que Ele fez por mim. Oh, quantas almas salvas por seu sangue, livrando-as do castigo, mágoa e dor. Pois sei que Jesus Cristo é o amigo. Eu devo a Ele o melhor. Eu quero mais pensar em outras almas que em seus pecados morrerão. O Salvador quer logo ampará-las em seu excelso e seu grandioso amor. Oh, quantas almas salvas por seu sangue, livrando-as do castigo, mágoa e dor. Pois sei que Jesus Cristo é o amigo. Eu devo